Cenas caóticas têm sido vistas em Cabul uma semana após a tomada de poder do Talibã. O desespero está aumentando à medida que milhares tentam fugir do país. E um tiroteio começou na segunda-feira de manhã, quando um atirador começou a atirar nas forças de segurança afegãs para proteger a base, matando alguns deles. Conheça quem são os dois corajosos líderes afegãos que estão enfrentando o Talibã e convocando a população para resistir no Vale Panjshir. E a FDA efetuou sua primeira aprovação completa de uma vacina contra a Covid-19. O órgão regulador americano está dando luz verde à vacina Covid-19 da Pfizer. A agência aprovou a vacina na segunda-feira para uso em pessoas com mais de 16 anos. Mas isso ocorre em meio a um debate sobre as doses de reforço. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos. Eu sou Marina Dalila. Um tiroteio começou na segunda-feira de manhã, quando um atirador começou a atirar nas forças de segurança afegãs para ajudar a proteger a base, matando um deles. Mas o aeroporto da cidade é uma das poucas rotas de fuga para fora do país. Mais de 20 mil pessoas estão lá esperando pela chance de um voo no calor escaldante. Aqueles que conseguem passar pelos portões estão exaustos e com medo, mas eles são os sortudos que conseguiram passar pelos postos de controle e guardas da segurança do Talibã. Nem todos têm a mesma sorte. Com o Talibã no controle, cidadãos americanos, tradutores afegãos e outros que trabalham com as forças dos Estados Unidos não sabem se serão capazes de sair do país. If we're leaving by the 31st, we will not get out all of the Americans we need to, and we absolutely won't get out all of our allies who've served with us for 20 years. O presidente Biden disse no domingo que o caos era inevitável. It would have been true if we had started a month ago or a month from now. There is no way to evacuate this many people without pain and loss of heartbreaking images you see on television. Biden disse que a primeira prioridade é tirar os cidadãos americanos. Ele disse que instruiu o Departamento de Estado a entrar em contato com os americanos restantes. Any American who wants to get home will get home. We're executing a plan to move groups of these Americans to safety and to safely and effectively move them to the airport compound. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse que eles estão trabalhando com vários milhares de americanos agora, mas existe um desafio. We ask Americans, when they come to Afghanistan, to register with the embassy. Many come and do that, but then they leave and never deregister. Many others come and don't register at all. That is their right, and it's our responsibility to get them out. A Associated Press relatou que no fim de semana, várias pessoas morreram esmagadas no meio da multidão no aeroporto. Mesmo assim, aqueles que estão lá são considerados sortudos, pois nem todos podem chegar a Cabul. O secretário de Defesa Lloyd Austin disse no domingo que os americanos presos em Cabul estão tendo encontros difíceis com o Talibã. Certos cidadãos americanos, tradutores afegãos e outros que trabalharam com as forças dos Estados Unidos estão tendo dificuldades ao tentar sair do país. Biden disse que há discussões sobre a extensão do prazo de 31 de agosto imposto pelo Talibã. E 2 oficiais de defesa dos Estados Unidos dizem que os militares dos Estados Unidos estão estabelecendo rotas alternativas para o aeroporto de Cabul devido a uma ameaça de um ramo autoproclamado do ISIS e possivelmente de outros grupos. Os líderes do G7 marcaram uma reunião virtual para terça-feira para discutir a situação. E 2 corajosos líderes afegãos estão enfrentando o Talibã em Panjshir. O Vale Panjshir, que fica a 125 quilômetros ao norte de Cabul, está fazendo jus à sua história como um bastião de resistência, enquanto 2 líderes tandiks, Amar Massoud e Amullah Saleh, enviam seu chamado de anti-resistência ao Talibã. De acordo com a Al Jazeera, Saleh, de 48 anos, é desafiador e declarou-se o presidente interino do país depois que o presidente Ashraf Ghani fugiu após a dramática entrada do Talibã em Cabul. Ele convocou seus seguidores a convergirem em Panjshir para lutar contra o Talibã. Saleh, que atuou como primeiro vice-presidente desde fevereiro de 2020, foi membro da Aliança do Norte anti-Talibã na década de 90, juntamente com o pai Massoud, o falecido Ahmad Shah Massoud.
Ahmad Shah Massoud ficou conhecido como Leão de Panjshir depois de defender com sucesso a área durante a Guerra Soviético-Afegã na década de 80. Mais tarde, na Aliança do Norte, ele liderou uma resistência feroz contra o Talibã até ser assassinado pela Al-Qaeda em setembro de 2001. Já Ahmad Massoud, de 32 anos, disse que seguirá os passos do pai e nunca se renderá. Massoud, líder da Frente de Resistência Nacional do Afeganistão, afirma que suas forças estão prontas para lutar contra o Talibã. Ele disse: escrevo do Vale de Panjshir hoje, pronto para seguir os passos de meu pai, com lutadores mujahidin que estão preparados para enfrentar o Talibã mais uma vez, disse ele ao Washington Post. Temos estoques de munições e armas que coletamos pacientemente desde a época de meu pai, porque sabíamos que esse dia poderia chegar. Ele acrescentou que suas forças, que supostamente somavam mais de 6 mil, precisavam de apoio internacional. Ele pediu a ajuda da França, Europa, Estados Unidos e do mundo árabe, dizendo que eles ajudaram na luta de seu pai contra os soviéticos e o Talibã há 20 anos. Enquanto ele está preparado para lutar, Massoud disse que ainda espera manter conversas pacíficas com o Talibã. Queremos fazer o Talibã perceber que o único caminho a seguir é por meio de negociações, disse ele a Reuters por telefone de seu reduto em Panjshir, onde reuniu restos de unidades do exército regular e forças especiais, bem como combatentes da milícia local. Ele disse: não queremos que uma guerra comece. O líder Tandik pediu um governo exclusivo e amplo em Cabul, que representasse os diferentes grupos étnicos do Afeganistão, e disse que um regime totalitário não deveria ser reconhecido pela comunidade internacional. Enquanto isso, o porta-voz do Talibã disse que ainda não houve combates em Panjshir e que seu grupo está buscando uma solução pacífica para o impasse. A economia do Afeganistão já estava fragilizada antes do Talibã derrubar o governo apoiado pelos Estados Unidos. E não é provável que melhore, especialmente em necessidades básicas como comida. O Programa Alimentar Mundial estima que cerca de 14 milhões de afegãos já sofrem de insegurança alimentar. Andrew Patterson, vice-diretor do Programa Mundial de Alimentos, disse o que está vendo no Afeganistão. Conflict to go away because we need to get out to those 14 million people or even up to 20 million people that are food insecure in Afghanistan. WFP's been here since 1963. We've operated through various regimes, including a previous Taliban regime. We're used to having to deal with access right around the world. Wherever we're in a conflict zone, we have to deal with local actors to make sure that our people can get through safely. We have established communications locally with the Taliban, and we also have communications established with their hierarchy through the NGO Commission. It's a daily business for WFP and the humanitarian community at large. De acordo com o Banco Mundial, a ajuda internacional representou cerca de 43% do PIB do Afeganistão em 2020. Mas isso pode mudar. O Fundo Monetário Internacional está retendo mais de 450 milhões de dólares que deveriam ter sido enviados ao Afeganistão na segunda-feira como parte de seu programa de ajuda contra a Covid. E os Estados Unidos congelaram cerca de 9 bilhões de dólares em reservas internacionais mantidas pelo Banco Central do Afeganistão. Ele também bloqueou os embarques a granel de dólares para o país devido ao colapso do governo no fim de semana. O ex-governador do Banco Central, Ajmal Ahmadi, disse na semana passada que o Talibã pode acessar apenas 0,1% das reservas do Afeganistão. Ele prevê que isso levará a mais pobreza como resultado de mais controles de capital, depreciação da moeda e inflação mais alta. E falando em inflação, há também outra preocupação, o frete. A interrupção da cadeia de abastecimento global desde o início da pandemia gerou uma escassez de produtos. Isso significa menos opções e um custo mais alto. O último problema, o fechamento de um terminal da China devido a um caso positivo de vírus, causou gargalos e atrasos para outras companhias marítimas. Também há escassez de caminhoneiro nos Estados Unidos e no Reino Unido. Como resultado, os terminais aéreos também estão recebendo cargas excessivas. Os aeroportos dos Estados Unidos, como o de Chicago, têm atraso de até 2 semanas para coletar essa carga. O CEO da Adidas já disse que não vai conseguir atender a forte demanda de seu segundo semestre deste ano. Algumas empresas estão transferindo produções para outras áreas, mas ainda observam atrasos.
E voltando às vacinas, a Food and Drug Administration, ou FDA, está dando luz verde à vacina Covid-19 da Pfizer. A agência aprovou a vacina totalmente na segunda-feira para uso em pessoas com mais de 16 anos. A vacina da Pfizer estava disponível anteriormente nos Estados Unidos sob autorização de uso de emergência. Autoridades de saúde pública esperam que o selo de aprovação convença mais americanos não vacinados de que a injeção da Pfizer é segura e eficaz. Isso ocorre em meio a relatos de hesitação à vacina entre alguns americanos. Os especialistas dizem que a aprovação total também pode abrir a porta para mais mandatos de vacinas. A aprovação total da FDA só foi concedida para maiores de 16 anos. Aqueles entre 12 e 15 anos ainda podem obter a vacina sob autorização de emergência. Aproximadamente 51% dos americanos foram totalmente vacinados até o momento. A vacina da Pfizer é a mais comumente usada nos Estados Unidos. Cerca de 170 milhões de pessoas foram totalmente vacinadas. Mais de 92 milhões foram vacinadas com a Pfizer. Os americanos poderão receber uma terceira injeção de reforço 8 meses após a segunda dose das vacinas Pfizer ou Moderna, mas ainda há debate sobre se a vacina Johnson & Johnson precisará ou não de reforço. Mas tem ocorrido resistência. O médico e cientista Eric Topol tweetou que 8 meses é muito tempo. Ele observa que a vulnerabilidade pode retornar 5 meses após a segunda dose. A OMS também opinou dizendo que os Estados Unidos deveriam conter as doses de reforço até que mais pessoas da comunidade global tenham a primeira chance. Outra questão que muitos têm levantado é o caso de Israel. O país possui uma das taxas de vacinação mais elevadas do mundo, mas agora está tendo uma das maiores taxas de infecção, o que está levantando questões sobre a longevidade da vacina. O New York Times relatou que uma quarta onda de Covid-19 está se aproximando rapidamente dos piores dias de Israel no inverno passado. A taxa diária de novos casos confirmados mais do que dobrou nas últimas 2 semanas. Alguns especialistas disseram ao New York Times que a alta taxa de infecções em Israel entre os primeiros receptores da vacina pode indicar uma diminuição da proteção da vacina. E antes de terminarmos, uma área que está tendo um crescimento massivo nos Estados Unidos é a de empresas que cuidam de animais de estimação na ausência do dono, ou seja, o pet sitting. O mesmo ocorre com a demanda por adoções de animais de estimação. The pandemic really opened the doors for people to try out adopting and fostering that I always wanted to try it. Enquanto a variante Delta está colocando muitos planos de retorno ao escritório em espera, para alguns trabalhadores, como a Gênesis Torres, o trabalho remoto acabou. Isso significa que seu cachorro Benji ficará em casa sozinho pela primeira vez. He usually gets really nervous, starts crying or whining. É por isso que Torres recorreu a um treinador de cães profissional para lidar com a ansiedade de separação de Benji. De acordo com o Veterinary Centers of America, ou VCA, a ansiedade de separação significa que o animal de estimação experimenta uma sensação de ansiedade ou até mesmo pânico quando é separado das pessoas preferidas. Isso pode fazer com que os animais de estimação ajam mal. I just think it made me very anxious. I was concerned about if he would tear things up in the home, if I would get neighbors complaining about the noise level. Em um parque de Washington, D.C., pode-se encontrar o feiticeiro dos cães. Seus funcionários treinam pessoas e seus animais de estimação para enfrentar problemas de comportamento. Separation anxiety is a buildup of mental energy in the dog's head. Scott disse que quando você sai pela porta, o estresse do seu cão pode se manifestar em barulho ou destruição. They're just pack animals naturally, so they want to be with their pack and they get their confidence from the pack. Scott disse que há 3 passos que você pode seguir em casa para ajudá-los a se preparar para seu retorno ao escritório. Antes do trabalho, desgaste-o mentalmente com uma caminhada estruturada e cheia de comandos. Aumente sua autoconfiança. Scott sugere que você ordene que eles se sentem e se afastem devagar. Ele disse que é preciso repetir com frequência para que aprendam. E não subestime a socialização. Sometimes just exposing them to more confident dogs in a social situation like at your dog park or at the daycare, that confidence is going to rub off on one another. Scott avisou que leva algum tempo para que o cachorro absorva as técnicas e que pode ser que o cachorro não mude. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigado por assistir e até a próxima.